510 Estou convencido da existência de tais provas. Infelizmente, esse material comprobatório pertence às sutilezas da análise psicológica. Por isso, não é fácil dar uma ideia disso de forma simples e convincente. 511 Devo começar com uma breve constatação. No inconsciente de cada homem está oculta uma personalidade feminina e há uma personalidade masculina oculta em cada mulher. 512 É fato bem conhecido que o sexo é determinado por uma maioria de genes masculinos ou femininos. A minoria dos genes do outro sexo não desaparece. O homem tem, portanto, em si um lado de características femininas, isto é, ele mesmo tem uma forma feminina e inconsciente, fato do qual, em geral, ele não tem a menor consciência. Presumo que todos já sabem que chamei esta figura de anima. Para não repetir algo conhecido, remeto o leitor à literatura correspondente 3. Essa figura aparece frequentemente em sonhos, onde podemos observar em vivo todos os atributos que mencionei em publicações anteriores. 513 Outra figura não menos importante e bem definida é a da sombra, que também aparece como a anima na projeção sobre pessoas adequadas ou muitas vezes personificada em sonhos. A sombra coincide com o inconsciente pessoal que corresponde ao conceito freudiano de inconsciente. Tal como a anima, esta figura foi frequentemente representada pelos poetas. Lembro-me da relação Fausto-Mefistófeles, bem como dos Ilichieri de Teufels, de Hoffmann, para mencionar duas descrições típicas. A figura da sombra personifica tudo o que o sujeito não reconhece em si e sempre o importuna, direta ou indiretamente, como por exemplo traços inferiores de caráter e outras tendências incompatíveis. Para maiores detalhes remeto novamente o leitor à literatura correspondente 4.514 O fato de que o inconsciente personifica, mesmo nos sonhos, certos conteúdos de tonalidade afetiva é a razão pela qual minha terminologia, destinada ao uso prático, assumiu a personificação, exprimindo-a sob a forma de nomes. 515 Além das duas figuras mencionadas, há outras menos frequentes e dignas de nota, mas que receberam figurações poéticas e mitológicas. Cito, por exemplo, a figura do herói Zero e a do velho sábio 6, para de novo mencionar duas das mais conhecidas. 516 Todas essas figuras entram autonomamente na consciência quando se trata de casos patológicos. No que diz respeito à anima, quero chamar a atenção em especial para o caso de N e LK e N7. É digno de atenção que estes caracteres têm uma relação notável com descrições poéticas, religiosas ou mitológicas, sem que seja possível provar a realidade dessas relações. Isto significa que se trata de formações analógicas e espontâneas. Um caso deste tipo acarretou uma acusação de plágio. O escritor francês Pierre Benoît fez uma descrição da anima e de seu mito clássico em seu livro Atlantide, que representa um paralelo exato do Shi de Rider-Haggard. O processo não foi bem sucedido, isto é, Benoît não conhecia o livro Shi. Poderia neste caso tratar-se talvez de uma ilusão criptonésica dificílima de ser excluída, um aspecto pronunciadamente histórico da anima, bem como sua condensação na figura da irmã, mãe, mulher e filha. Além do motivo do incesto associado, encontra-se tanto em Golfa, tu foste em tempos passados minha irmã, ou minha mulh 8, como também na figura da anima da rainha ou fêmea alba da alquimia. Encontra-se no alquimista inglês Irineu Filaletes, que escrevia em torno de 1645 a observação de que a rainha era a irmã, mãe ou esposa do rei. Comentários do Odessin Porter de Sir George Ripley, que foi publicado em língua alemã em 1741 e talvez tenha caído nas mãos de Goltz. A mesma ideia também se encontra ricamente elaborada no Paciente de Nelkan e numa série completa de casos por mim observados, em que eu podia excluir com segurança qualquer influência literária. Além disso, o complexo da anima pertence ao mais antigo acervo da alquimia latina. 9.517 Quando se estuda atentamente as personalidades arquetípicas e seu comportamento através de sonhos, fantasias e delírios dos PAC e NTIs 10 tem-se uma profunda impressão do relacionamento tão vasto como direto com as ideias mitológicas, que há muito o leigo esqueceu. Elas constituem uma espécie de entidades bizarras, que gostaríamos de dotar de uma consciência do eu, elas quase parecem capazes disso.
No entanto, esta ideia não é provada por fato algum. Nada em seu comportamento indica uma consciência, tal como a conhecemos. Pelo contrário, as personalidades arquetípicas apresentam todos os sinais de personalidades fragmentárias de simos, fantasmagóricas, isentas de problemas, carentes de autorreflexão, sem conflitos, sem dúvidas, sem sofrimento, talvez como deuses que não têm qualquer filosofia, algo como os deuses Brahma do Samyutta Nikaya, cujas opiniões errôneas necessitam a correção de Buda. A diferença de outros conteúdos, elas permanecem sempre estranhas no mundo da consciência. Por isso são intrusas e indesejáveis, uma vez que saturam a atmosfera com premonições sinistras, ou com o medo da loucura. 518. Examinando seus conteúdos, isto é, o material de fantasia que constitui sua fenomenologia, encontramos inúmeras conexões arcaicas e históricas, isto é, imagens de natureza arquetípica 11. Este fato curioso permite que tiremos conclusões referentes à localização de ânimas e anima dentro da estrutura psíquica. Ambos vivem e funcionam evidentemente nas camadas mais profundas do inconsciente, em especial naquele substrato filogenético que designei por inconsciente coletivo. Essa localização explica suficientemente a sua estranheza. Ânimas e anima trazem à consciência efêmera uma vida psíquica desconhecida, pertencente a um passado longínquo. É o espírito de nossos ancestrais desconhecidos, seu modo de pensar e sentir, seu modo de vivenciar vida e mundo, deuses e homens. A realidade destas camadas arcaicas é presumivelmente a raiz da crença em reencarnações e em lembranças de vidas passadas. Tal como o corpo representa uma espécie de museu de sua história filogenética, com o psíquico dase o mesmo. Não temos razão alguma para supor que a estrutura peculiar da psique seja a única coisa no mundo, que não tem qualquer história além de suas manifestações individuais. É impossível negar que a nossa consciência tem uma história que abrange cerca de 5.000 anos. A consciência do eu, porém, é a única, que tem sempre um novo princípio e um fim prematuro. A psique inconsciente, no entanto, é não apenas infinitamente velha, mas tem igualmente a possibilidade de evoluir rumo a um futuro igualmente remoto. Ela forma a species humana e constitui um componente da mesma, assim como o corpo, que é efêmero individualmente, mas de idade incomensurável coletivamente. 519 Anima e ânimas vivem num mundo bem diverso do mundo exterior, num mundo em que o pulso do tempo bate infinitamente devagar, em que nascimento e morte de indivíduos contam pouco. Não admira que seu ser seja estranho, tão estranho que sua entrada na consciência significa muitas vezes algo como uma psicose. Ânimas e anima, por exemplo, pertencem indubitavelmente àquele material que aparece na esquizofrenia. 520. O que eu já disse sobre o inconsciente coletivo pode dar uma ideia mais ou menos adequada daquilo que eu tenho em mente. Voltando agora ao problema da individuação, sentimos-nos diante de uma tarefa invulgar. A psique é constituída de duas metades incongruentes que, juntas, deveriam formar um todo. Tendemos a pensar que a consciência do eu é capaz de assimilar o inconsciente, ou pelo menos temos a esperança de que tal solução seja possível. Infelizmente, na realidade, o inconsciente é inconsciente, isto é, não o conhecemos. E como poderíamos assimilar algo desconhecido? Mesmo que possamos fazer uma imagem bastante completa da anima e de outras figuras, isto não significa que tenhamos penetrado nas profundezas do inconsciente. Esperamos dominar o inconsciente, porém os mestres do domínio, os yogis, alcançam a perfeição no samadhi, um estado de êxtase que, segundo sabemos, corresponde a um estado do inconsciente. É indiferente que eles chamem nosso consciente de consciência universal. O fato é que, no caso dos indianos, o inconsciente devorou a consciência do eu. Eles não percebem que uma consciência universal é uma contradictio in adjecto, porquanto excluir, escolher e diferenciar é a raiz e a essência de tudo aquilo que reivindica o nome de consciência. Consciência universal, portanto, é logicamente idêntica à inconsciência. Acontece que uma utilização correta dos métodos do Cânon Pali ou da Yoga Sutra ocasiona uma ampliação notável da consciência. Com a ampliação crescente, porém, os conteúdos do inconsciente perdem clareza no detalhe. Afinal, a consciência torna-se abrangente, mas nebulosa. Uma quantidade infinita de coisas desemboca, então, em um todo indefinido,
estado em que sujeito e objeto tornam-se quase completamente idênticos. Tudo isto é belo, mas dificilmente recomendável para regiões situadas ao norte do Trópico de Câncer.